para nós é uma alegria em receber ele. Está de volta, meu bom amigo, Dr. Rafael Fantin. E aí, Pepe, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, tranquilo. Graças a Deus, Estamos doutor aí mais uma Rafael. vez. Bom dia, doutor Rafael. E olha só, que momento importante que a gente está aqui hoje, gente. Vamos falar sobre algo que se tornou, infelizmente, né, doutor Rafael? Uma moda, Está né? se tornando uma moda entre os jovens aí, que é o tal do cigarro eletrônico. Então, o que a gente quer saber? Qual que é a diferença, né, que tem aí desse cigarro conhecido como vaping, não é isso? Vape. É vape, isso mesmo, vaping. Tinha até esquecido, é tal do vape. Isso Vape. mesmo. E se tornou assim, está se tornando uma mania entre os jovens. A gente quer saber qual que é a diferença, doutor Rafael, do cigarro de palha, do cigarro comum e Beleza, do tal do vamos vape, comentar. que graças a Deus eu nem sei falar direito o nome, quero nunca saber. E para você que já está no Instagram da Liberdade, estamos ao vivo no @liberdade929. Aproveite para compartilhar que essa live hoje mais importante do que nunca. Doutor, quais são os principais componentes químicos encontrados nos cigarros eletrônicos e como eles se comportam e como que eles se comparam aos cigarros comuns? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, Pepe, é diferenciar um cigarro comum Certo. ou de palha do vape. Certo. A diferença é que o cigarro comum, ele sofre a combustão do tabaco, Certo. né? E que acaba A queima liberando do tabaco. toxinas como o alcatrão e o monóxido de carbono. Já o vape não. Ele, próprio nome diz, vape, ele faz vaporização de um líquido. E nesse líquido ele tem nicotina, um propetileno e tem a glicerina vegetal, que dá esse vapor, e o aromatizante. Olha só. Doutor, eu e o Pepe estamos aqui, a gente até falou no começo, né? Somos dois ex-fumantes, Ex-fumantes, né? Eu, graças a Deus, mais de 20 anos que eu parei de fumar. Eu tenho se um tempinho, acho que uns 5 anos, sei lá. Ah, que bom. E se tem uma ideia aí, por exemplo, a gente pode até falar aqui a respeito desse vape, o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, teve um problema gravíssimo que é chamado o tal de pulmão de vidro ou vidro fosco, relativo. Ele falou assim, ó, você tá fumando, cara? Ele foi pra rede social e falou, então para, que isso é uma porcaria, por isso que a gente quer Nas saber. baladas isso é muito comum, viu, doutor? Né? A rapaziada, não, isso é cigarro eletrônico, é tranquilo, tem tô na nada moda, disso. tá legal, tá bacana e tal. Só que é também uma droga. Então quais são os riscos aí, doutor, da saúde, né, associados aos cigarros eletrônicos em relação a esse cigarro de palha? Então, assim, a gente pode falar que, de certa maneira, o cigarro eletrônico, ele pode levar a menos riscos à saúde. Então, ele pode ser menos prejudicial, mas ele não é ausente de risco que o cigarro comum, porque ele não tem a combustão do tabaco e automaticamente ele tem menos toxinas. Mas o que acontece muito com o cigarro eletrônico é você ter uma dificuldade de controlar a quantidade de tragadas, puffs ou puxadas que você executa. Automaticamente, a maior probabilidade de você consumir doses maiores, como, por exemplo, a nicotina. Então, hoje a gente percebe que o cigarro eletrônico ele pode ter uma tendência maior de vício do que um cigarro comum. Certo. E uma outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com as propagandas, que elas podem ser enganosas. O cigarro eletrônico, ele está associado a doenças como doenças pulmonares agudas, né, que foi o caso descrito, pode levar a vícios, doenças cardíacas e hipertensão, é realmente algo que te coloca em risco. Agora, o cigarro de palha, ele é menos nocivo entre esses 3 tipos? Ou não? Não, Pepe, isso aí realmente é um mito. O que a pessoa pensa? Bem, é um cigarro de palha, ele é mais natural, ele não é industrializado, então ele não me dá risco. Sim. Ele, quando você compara com cigarro comum, ele é menos processado, então se subentende que ele tem menos substâncias tóxicas. Mas, independentemente, ele vai ter a combustão do tabaco, que vai liberar alcatrão, monóxido de carbono e outras substâncias. E tem uma outra coisa. Existem alguns cigarros de palha que eles não têm filtro. Então, uma comparação é um cigarro comum, tá? Na verdade, um cigarro de palha sem filtro equivale a 7 cigarros comuns. O quê, doutor? Olha pra você ver. Quando você fala em relação à probabilidade de evolução para doença pulmonar crônica.
Um cigarro de palha sem filtro em relação a um cigarro pode equivaler comum. a 7 cigarros comuns. É. E uma outra coisa, existe são semi-industrializados e são os de quintal. Você não sabe exatamente como ele foi feito e que tem dentro dessa elaboração. Então Nossa, pode ter mãe. contaminações secundárias. Beleza, e tem outra coisa, porque geralmente o de palha, esses vaping, tudo, o pessoal fala, isso não faz mal. Observem bem, gente, compartilha essa live, comenta com a gente, que a gente quer saber o seguinte, doutor. Muitas vezes a gente tem visto as pessoas tentando parar de fumar, e o que eles fazem? Usam o cigarro eletrônico como uma alternativa. Isso é eficaz para a pessoa? Isso é uma forma eficaz, segura para um fumante em comparação ao cigarro comum? Ah, não, eu vou sair do cigarro comum, vou usar o vape, né, que é o cigarro eletrônico. Isso é eficaz? O que é isso? Essa é uma pergunta extremamente complexa. O ideal é não trocar. Você pode utilizar o cigarro eletrônico para ir reduzindo o consumo do cigarro e tentar ficar livre do cigarro. O cigarro eletrônico, ele não tem combustão, ele tem menos toxinas e você consegue controlar a quantidade de nicotina que tem nele. Então, consequentemente, você consegue reduzir e parar. Um dos tratamentos não é o adesivo de nicotina? Para mim foi perfeito o adesivo, eu parei com ele. O que você tem que levar em consideração? E não é fácil parar de fumar, não, tá, gente? Não. Olha, Não. eu que fui ex-fumante, gente, não é fácil. Mas, força de vontade acima de tudo. Tem que ter vontade. Falar assim, vou parar de fumar. Mais uma vez, hein? Não é fácil, mas Sim. com boa vontade. E hoje a gente tem estratégias, né, Pepe? Não acho que a melhor estratégia seria trocar o cigarro. Existem medicações que reduzem a compulsão, que te dá o desgosto de fumar. Né? Existe o adesivo de nicotina. Foi assim que eu parei. Adesivo foi importantíssimo. Existe a medicação que na hora que a pessoa fuma também dá um gosto ruim. Dá um gosto ruim, dá dor de cabeça. E o que acontece? Quando você usa o vape, não é muito bem regulamentado. Então, você também não sabe exatamente os malefícios por ser uma droga nova que vai levar a longo prazo, como os aromatizantes. Né? O cigarro, antigamente, você comprava a marca X, então tinha determinado controle. Ninguém sabe exatamente da onde que veio o cigarro que você compra agora, o eletrônico, Certo. e exatamente a qualidade daquele E o que cigarro. tem lá dentro, E né? é tudo veneno, resumindo, né? Tudo veneno, né, doutor? Mais uma vez, doutor, muito obrigado aqui pela presença. A gente continua na Cheio live. de perguntas na live, gente. Pode repetir que o doutor Rafael vai conversar com a gente aí, pra você que tá no Instagram da Liberdade. Maravilha, doutor. Um abraço. Um abraço. Valeu. Henrique Juliano, Liberdade Provisória. Faltando 15 minutos para as 10. Liberdade, dias melhores virão. A Rádio Sertaneja do Brasil. Excelente manhã, bom dia. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa. Vamos dar um bom dia. Primeiro vou dar um bom dia aqui para essa turma maravilhosa, gente. Né, doutor Rafael Fantin? Como é importante esse assunto que você trouxe aqui pra gente. Principalmente, gente, eu acho que nós adultos, porque o adulto que começa a fumar dá vontade de estapear. Eu falo comigo mesma, né? Porque o cigarro é um veneno, né? O doutor Rafael Fantin, ele sempre compartilha conteúdos maravilhosos. Eu quero que o doutor Rafael passe para você o Instagram dele, que eu vou ver as perguntinhas que estão chegando ali. Eu tô vendo gente falando de fibrose pulmonar, problemas causados pelo cigarro, que o cigarro é um veneno. Deixa eu pegar aqui essa pergunta. O meu Instagram é dr.rafaelfantin. Quando você pensa no cigarro, você tem que pensar nas toxinas que você está aspirando e a produção de radicais livres que esse cigarro faz. Então, quando você pensa em relação, por exemplo, à pele, você pensa no envelhecimento. Quando você pensa em relação ao pulmão, você pensa na redução da capacidade respiratória. Quando você pensa na função cardiovascular, você pensa que ele estimula a criação de placa aterosclerótica que vai levar ao entupimento, o risco de infarto e AVC. Quando você pensa na parte sexual, esse mesmo entupimento que acontece no coração pode acontecer na área genital. Então, está associado à redução de ereção. Como é que é, Pepe? Você faz? Tá amarrado. Tá 6h30. Tá 6h30. Tá amarrado, meu filho. Tá amarrado. Em nome de Esse Jesus. tá amarrado, meu filho. Esse trem aí não vai dar 6h30, não dá. Aqui. E o pior, sabe, Adriana? Aham. A pessoa que fuma, quando você vai avaliar o estilo de vida dela, tem vários outros fatores de estilo de vida negativo. O cigarro é apenas um deles. Isso é verdade. Doutor, eu tô vendo aqui, olha,
A Camila, parece que é Camila, deixa eu ver aqui, Camila. Mila. É Mila, né? Ela está dizendo o seguinte. Sou fumante, já usei adesivo e nada. Agora estou com uso de medicamento. Com fé, vou parar. Doutor, vamos falar sobre isso, como essa forma, né, que te ajuda a parar de fumar. Eu parei com o adesivo, olha para você ver, eu fumei mais de 10 anos. Eu usei o adesivo e eu consegui parar com um amigo que me deu, eu achei que eu não ia conseguir. Quando eu vi que o adesivo me ajudou, foi perfeito para mim. Gente, e existem medicamentos também, né, doutor? Quais são? Os primeiros 10 dias, tá? Isso o meu caso foi. Os primeiros 5 dias são, assim, dificílimos. Os 10 dias, então, você faz, puxa vida, eu quero fumar e tá, pá. Mas 10 dias após, bicho, já fica mais fácil. Né? Então, doutor, respondendo a pergunta aqui, o pessoal que está querendo saber. 2 perguntas. Como compra a tal da pastilha? Não sei se é pastilha. A pessoa está perguntando sobre esses medicamentos, quais são, o que tem aí Então, para parar, para ajudar a parar. Em relação a quero parar de fumar. Exato. A primeira pergunta é você perguntar se está no momento ideal para que isso aconteça. Porque senão você não vai ter sucesso e vai se frustrar. Então, se você está passando um momento de extremo estresse e ansiedade, o que acontece? Quando você está angustiado, você fuma. Então, se você resolve parar exatamente naquele momento, o que vai acontecer é que muitas vezes você não vai conseguir. Então, vamos começar com a mudança de estilo de vida, né? Alimentando melhor, fazendo atividade física, vamos reduzindo o cigarro. E depois você tem que se perguntar muitas vezes qual que é o motivo que você fuma. Eu fumo porque eu estou entre pessoas que fumam. Então, muitas vezes, reduzir esse contato. Não, Rafael, eu fumo porque eu vou em lugares que se fuma muito. Também Você é falou algo que tudo, você deve doutor reavaliar. Rafael, fundamental. Eu fumo porque eu sou Fundamental. ansioso. Bem, vamos tratar a sociedade, né? Tem vários tipos de tratamentos farmacológicos ou não farmacológicos. Né? Existe o tratamento de medicações como, por exemplo, o cloridrato de bupropiona, que ele reduz a compulsão e o desejo de fumar. Mas isso é medicação que deve ser prescrita pelo seu médico, né? Porque muitas vezes, se você está ansiosa, olha para você ver como é que é interessante dele. Se você está ansiosa e você entra com bupropiona, ele pode muitas vezes aumentar a sua ansiedade e atira no pé. Então tem que saber o time perfeito para isso acontecer. Agora, eu, como ex-fumante, eu só posso dizer uma coisa. Você só falou verdades. Eu passei por tudo isso que você acabou de falar. Tentar parar numa época que não dá certo. Saber o porquê que você fuma, porque tem gente que tem o tal do vício psicológico. Entra no telefone, tá fumando, tomando um café, tá querendo fumar. Tudo isso que você falou é verdade. Planeje-se. Até de ficar segurando o dedo. Até de ficar então a gente segurando. coloca, bota um canudinho, um lapisinho no dedo e fica. Planeje-se. Bota aqui Passei na por orelha. tudo isso. O que você ia falar, Pedro? Existem coisas que eu acho interessantíssimas, como essa aqui. Roberta, quero saber se quem para de fumar tem que fumar de vez em quando para não dar câncer de pulmão. Não, essa pergunta não Não tem é? relação, não. Não tem Não. muito. Na verdade, o risco do câncer de pulmão é devido às toxinas e principalmente à geração de radical livre. Se você continua fumando, você vai continuar gerando radical livre. Não sei por que não perguntou se parar de fumar engorda, né? Exato, parar de fumar engorda. Mas realmente tende, por alguns motivos. A própria nicotina, que ela é termogênica, então ela aumenta o gasto calórico. E uma outra coisa, quem fuma tende a comer menos. Porque dá um pouco de saciedade. Exatamente. E se você tá puto da vida, você vai fumar. Se você não tá fumando, você vai comer. Então o que acontece? Mudança de estilo de vida como um todo. Aí eu vou engordar? Não necessariamente. Você está fazendo sua parte, está segurando a dieta. A gente sabe, por exemplo, Adriana, que essa medicação que atua no cigarro, ela atua na compulsão de carboidrato. Então, poxa, se eu vou parar de fumar, eu vou ter uma tendência a ter compulsão de carboidrato. Então vamos reeducar a sua alimentação, porque você não ganha peso com isso. Pode chegar a ganhar até 3, 4 quilos. Perfeito. Olha, doutor, tudo que você falou, eu passei por tudo isso. Eu tô vendo aqui, ó, José Fernandes mandando alô. A Eliane falando que o marido fuma muito e quem fica perto também é ruim. E aqui teve uma pergunta que eu acho que a gente pode até fechar com ela. Tem uma moça aqui, Tatiana. A Tatiane, tá, gente? Vocês aqui da Lapinha, tem muitos jovens que estão com esse cigarro de palha
e também com o elétrico. Agora, teve uma outra aqui que eu quero achar a pergunta dela, que é justamente o que ela pergunta sobre o paieiro, porque você falou aqui, eu acho muito importante, o paiol, né? Ela chama ele de paieiro, quer ver? O paieiro. Cigarro de palha. Palha, né? Ela pergunta se ele é justamente o que o doutor falou, gente, sobre cigarro, esse tal de vape, ou eletrônico, ou paieiro. Ela perguntou se ele faz menos mal. Foi justamente. Talvez faria menos mal quando comparado a um cigarro comum, né? E isso depende de como ele foi feito. Olha aí. Agora, sempre veio aquele comentário, né? Bem, eu tenho uma tia que ela fumava o cigarrinho dela todo dia e viveu até os 100 anos. Né? Agora, isso é um caso bem específico, bem individual. Agora, vai olhar essa tia. Ela era ativa, se alimentava super bem. Então, assim, são um conjunto de fatores negativos. Não é? Agora, pelo fato dela ter a sorte de ter fumado, ela pode não ter nem tragado, né? Ter ficado só a fumaça na boca. E que isso vai acontecer com você, é caso perdido. Doutor, vou te falar, viu? Pessoas aqui falando russa, né? do vício e que parou e que hoje não suporta. Eu fumo 2 maços de cigarro. Não, esse aqui que fuma 2 maços de cigarro, eu quero ver aqui, quer ver? Acabou de chegar aqui, olha. Mas o pra gente vape, finalizar. você não consegue controlar. De repente ele acabou. O maço de cigarro, você sabe que ele tem 20, são 10 ou 20. Bem, eu fumei 40. O vape, quantos puffs você deu? Mas Você não quando sabe. acaba o cigarro, vou te contar uma coisa aqui, né? De experiência. Quando o cigarro acaba, você fica desesperado. Você sai de madrugada procurando um posto de gasolina em qualquer lugar para fumar. É um negócio desesperador. Eu não ia gente. nem dormir, Pepe. É um Se não negócio tivesse a desesperador. porcaria do cigarro, teve uma ouvinte ali, chama Elisângela, doutor. Ela tá falando que fuma 2 maços por dia, que não consegue parar. Ô, Elisângela, você consegue? Eu tava fumando quase os 2 maços por dia. Foi quando eu falei, a hora é agora. Você sabe o que é interessante? O cigarro é uma compulsão como outra qualquer, tá? E muitas vezes o paciente chega no meu consultório e fuma, eu falo, olha, um dia a gente vai parar de fumar. Não é agora, mas se você quiser ir reduzindo, você pode ir tentando, né? E acaba pela própria mudança de qualidade de vida, ele vai fumando menos, tá? Uma das medicações que a gente usa para emagrecimento, que é injetável, ela reduz também essa vontade de fumar. Interessante, doutor Rafael, você é sempre muito importante aqui pra gente. Tenho certeza que orientou muitas pessoas. Vamos curtir, comentar, compartilha essa live aí com quem você tá vendo com o tal do cigarrinho eletrônico. É tudo veneno, gente, tudo veneno. Mas é Vou aqui. tentar suspender, né? Teve um ouvinte ali que ele fala, um beijo pra Daiane, a Daiane pediu beijo, Diego Martins, o Diego Mateus, Elisângela, ela agradeceu aqui, Nai Drummond, a Antônia Passa o Maria. Instagram do doutor, por favor. Focar no seu foque no seu objetivo, você consegue, crer no seu potencial. E, de novo, estão pedindo o seu Instagram, que é maravilhoso. dr.rafaelfantin. Ô, gente, que alegria. Eu vi que tem pessoas ali de Portugal. Teve uma moça que participou de Portugal. Fala aí, Pepe. Do Belém do Pará. Tem muita gente legal. Gislene Ramos está te Se agradecendo, teve doutor. dúvida e a gente não respondeu aqui, lá no meu Instagram tem um chat de perguntas sobre o que foi perguntado. Vou te Então, só mandar pra encaminhar lá. agora, doutor Não, Rafael. deixa que eles entrem lá pessoal. e façam a pergunta diretamente, porque eu respondo diretamente. Maravilha. Pessoal, eu vi que a Elisângela acabou de falar ali que comprou um remédio na farmácia e que acelerou o coração dela. Comprou por conta própria, doutor. Aí tá fazendo vendo? errado 2 vezes, né? Isso aí. Então, gente, vocês que têm a dúvida, entra lá. Doutor Rafael Fantin. Tá Isso bom? aí. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço, um beijo grande, ó, pra vocês do Brasil e do mundo. Beijo, queridos. Muita paz e saúde ao resto. A gente ganha no braço. Qualquer detalhezinho vai se